dar uma boa palavra para vocês, gente. Que Deus abençoe muito aí a cidade de vocês, viu? O trabalho com os voluntários. Cada dia que passa, para mim, aumenta a convicção de que a gente precisa investir tempo e energia orando, que Deus responde. Então, se você ainda está sem voluntário, persevera, continua orando e confiando no tempo de Deus e sendo fiel naquilo que está ao seu alcance, né? Então, isso aqui a gente está fazendo, esse EAD, os encontros, vai acabar o curso, o trabalho que eu tenho que continuar, né? Colocar em prática tudo que vocês viram. É crucial para a missão se estabelecer na sua cidade e continuar até mesmo depois que você não tiver mais, porque as pessoas estão o tempo todo indo e vindo, né? Mas você levantar pessoas, investir nessas pessoas. Quanto mais gente o Senhor manda e a gente mobiliza, mais oportunidades os adolescentes das nossas cidades têm de ouvir de Jesus, né? Que é o que nós queremos. Todos nós queremos mais gente sendo alcançada, participar da missão de Deus. Então, só antes de passar para o Gesley começar aqui nosso estudo de casa, eu queria só aproveitar esses minutinhos que a gente está esperando para dar essa boa palavra, sabe? Perseverem, continuem. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar para formar uma boa base na cidade, para ter voluntários, cuidar. O assunto hoje é cuidado com voluntários, né? A segunda parte do treinamento. Então, é cuidar bem dessas pessoas que estão chegando, acompanhar, envolver toda a equipe nuclear nesse cuidado. Primeiro, porque são vidas que Deus traz para a gente desenvolver. Às vezes a pessoa vai ficar um ano na MPC, que esse tempo de MPC traga para ela muito crescimento espiritual, muitas experiências missionárias, né? Mesmo que ela vá embora, a gente tem que ser fiel e investir nessas vidas. E algumas pessoas vão continuar por muitos e muitos anos, como eu, né? Que entrei e nunca mais saí. Então a gente tem que cuidar. Eu lembro que o Marcelo, ele olhava nos meus olhos e falava assim: você é muito importante. Continua na MPC, nunca saia da MPC. Como aquilo me marcou, porque eu era uma adolescente, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar para as pessoas: olha, vocês são muito importantes, a MPC precisa de vocês. Porque a MPC é feita de pessoas, como vocês aqui, gente. Então, vocês são muito importantes. Louvado seja Deus pela vida de vocês, por estarem aqui nesse sábado de manhã para a gente conversar sobre esses assuntos. Que Deus renove as forças de vocês, o amor de vocês, envie os trabalhadores e traga gente preciosa para caminhar com vocês nessa missão. Então, fica essa minha palavra de bênção aqui para vocês nesse comecinho. E passo aqui a peteca para o Gesley dar seguimento. Amém. Amém. Pessoal, primeiramente, bom dia. Queremos agradecer vocês por estarem aqui nesse sábado com a gente. Essa uma horinha que vocês já estão acostumados aí, para quem participou do. Quem não estava aqui no primeiro encontro? Tem alguém que não participou do primeiro encontro? Tem a a Nani. Eu, Olha aí, a eu Mariana. também. Ah, é? Oxê. Então só eu dos tutores que estavam aqui, mas vocês sabem. Então, mas de toda forma eu vou explicar novamente como é, para quem estava e não lembra mais, e para quem está participando desse segundo hoje. Mas antes disso, a gente está chegando, né, ao fim do nosso curso. Alguns de vocês já até finalizaram o que já está lá disponível para vocês. Mas ele encerra mesmo com esse encontro ao vivo aqui, para que a gente possa trocar uma ideia, discutir algumas coisas, alguns estudos de caso que vocês mesmos trouxeram para a gente, como forma até de finalizar olhando nos olhos de vocês. A gente agradece de verdade pela participação de vocês. Essa foi uma das turmas mais participativas, pelo menos lá no grupo do WhatsApp, foi uma das que mais mandou mensagem lá, compartilhando, dizendo que estava concluindo as atividades. Isso é muito bom, porque você acaba animando outra pessoa a concluir também a atividade dela. Então, a gente ainda não sabe, a gente só vai ter certeza depois que finalizar, mas eu acredito que talvez seja uma das chuvas que mais vai ter um índice assim de completas, de pessoas que começaram e de fato terminaram. Porque acontece muito, de a galera começar e não terminar. Mas eu acho que vocês foram até o final. Então, Foi maravilhoso ver os comentários das pessoas, a interação das pessoas, né? E a gente diz assim, nenhuma turma é igual à outra, né? Todas elas são muito diferenciadas, cada um tem algo que a gente aprende também. A gente está aqui como tutor, mas a gente aprende também. E essa turma a gente viu uma interação muito legal. Eu faço acompanhamento de quem está indo, quem está entrando na plataforma, quem está fazendo, né? Para depois estar mandando aquela mensagenzinha que eu acho que muita gente recebeu aí.
E o mais legal é que eu vi que muita gente, pelo tempo corrido que a gente tem, né? Muita gente relatou sobre isso. Gente, eu estou sem tempo, não sei o quê. A gente tem vivido realmente tempos muito corridos, muito sobrecarregados. Mas o mais legal foi enviar essa mensagem e ver que realmente é algo que todos nós passamos, mas que as pessoas, não, Deixando, pode deixar que até o dia 24 eu termino e mandando mensagem e indo lá e ver. Aí eu até avisei o povo lá, gente, se preparem, que quem ainda não conseguiu concluir, vai concluir, vão vir mais novas correções, né, pra gente. Então vamos ficar atentos lá, tal, se preparem lá no nosso grupo. E foi isso realmente que aconteceu. O pessoal está entrando lá, está se dedicando, está fazendo. Agora mesmo estou respondendo alguém aqui que entrou, que já finalizou. Mas é muito legal de ver essa interação, da gente ver que esse trabalho, que essa dedicação que tem por trás do que vocês não veem, né? É muito maravilhoso. Então, para a gente é muito gratificante ver dessa forma. É uma bênção de Deus saber que, de alguma forma, o nosso trabalho, a nossa dedicação também tem abençoado a vida de vocês e vão abençoar muitas outras cidades, muitas pessoas, entendeu? Então, peguem tudo que vocês aprenderam, revisem, sempre olhem lá quando vocês puderem, sabe? E vamos para cima, gente. A gente não pode desistir, como a Nani falou. Vamos continuar orando, sim. A gente não pode desistir, não, de forma nenhuma, né? Então vamos lá continuar essa missão maravilhosa que o Senhor colocou, maravilhosa e linda, né? Que o Senhor colocou nas nossas mãos, viu? Mas só finalizando, então, a gente vai ver três situações aqui, três... Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo, Sim. estão vendo o estudo de caso? Então, Uhum. a gente vai ver três estudos de... A gente vai se dividir em salas e nessas salas vocês vão estar vendo um estudo de caso específico. Então, vão ser três temas. Um sobre prioridades e compromisso com a missão, o segundo sobre a baixa participação nas reuniões e o terceiro sobre a falta de voluntários e a expansão da missão. Então, a gente vai se dividir nessas salas de forma aleatória, você vai cair num desses estudos de caso, a gente vai discutir essa situação e lá juntos a gente precisa definir uma pessoa para ser o nosso... aquela pessoa que quando a gente voltar aqui para a sala principal, ela vai fazer um resumo do que a gente discutiu na nossa sala, no nosso grupinho. Então, Relator. quando a gente... Exato, relator, boa. A gente vai ter 5 minutinhos para quando voltar para cá, essa pessoa falar um pouco sobre o que a gente discutiu. Então, pensem nisso aí também, prestem atenção e a gente define essa pessoa logo que a gente dividir nas salas. Ficou claro, né? Então, se não ficou, a gente vai ver na prática agora também funcionando. E para a gente perder mais tempo, acho que pode dividir. Vamos Olha. dividir. Vai dar o quê? Uma meia hora, mais ou menos, né? Até 15 para as Ah, 10. Eu vou ler aqui a situação e vou abrir para vocês falarem, não sou eu que vou falar. Se eu achar que eu tenho uma coisa para completar, eu completo, tá bom? O caso aqui é o Pronto. seguinte, a situação é a seguinte: um voluntário é muito dedicado e participa ativamente de diferentes ministérios e organizações. No entanto, por estar envolvido em muitas atividades, frequentemente falta as reuniões e ações da MPC ou não consegue cumprir os compromissos assumidos. A liderança deseja incentivá-lo a ter mais constância, maior constância, mas teme que a conversa seja interpretada como uma competição entre ministérios. Então, assim, você está na MPC, tem a sua igreja, você faz parte de outra missão, então a gente está querendo competir por esse voluntário, a gente quer que ele Uhum. dedique mais para a MPC do que para os outros trabalhos, então a gente não quer que passe essa ideia, mas a gente quer que ele esteja mais comprometido com a MPC do que ele está, né? Então o desafio é como ajudar o voluntário a organizar suas prioridades e assumir compromissos de forma saudável, sem desrespeitar a liberdade que ele tem ou desvalorizar os outros lugares onde ele também serve. Então, agora a conversa está aberta para vocês e a gente precisa, no final, pensar numa ação prática que pode ajudar esse voluntário. Então, discutir como é que a gente pode ajudá-lo e o que a gente pode fazer de prático para ajudar esse voluntário, tá bom? Então, aberta aí para a participação de vocês agora. Ok. Podemos falar, Glaucia? Podem falar. Esse é um, esse eu acho que é um dos desafios da gente da MPC, porque todos os voluntários que estão normalmente, né, que estão com a gente, eles também têm os compromissos com a igreja. São pessoas assim bem servos mesmo, né?
E, e às vezes a gente tem que trabalhar. Muitas vezes eu tento dar uma atenção maior com relação a essas pessoas, fico observando, cobro bem com muita sabedoria, fazer uma cobrança com muita tranquilidade, para que eles também não se sintam tão cobrados, tão apertados. Mas é uma questão muito, sim, muito difícil. Por exemplo, agora, no momento, eu tenho algumas que ela, além da igreja, ela faz assim, vários outros trabalhos, viaja para caramba, né? E quando está com a gente participa legal, dá tem uma posição, faz ajuda nas coisas, nunca diz não, mas ela tem parece que ela não quer abrir mão de nada, ela quer viver todas as emoções. Aí eu continuo dando uns toques e tal, mas é uma situação muito difícil. Eu, sinceramente, se vocês tiverem uma opinião de como a gente pode fazer para que essas pessoas tentem escolher melhor, eu só fico esperando em Deus e tratar sempre bem. Né? Sempre avisá-los dos compromissos, mas é muito complicado. Se vocês tiverem alguma ideia, se vocês de repente têm alguma experiência nisso aí, e posso compartilhar para estar sugerindo, da minha parte, eu ainda estou a desejar com relação a isso. O que vocês já experimentaram? Ou nunca experimentaram, né? Às vezes É. também, às vezes as pessoas estão aqui, nunca tive esse caso, enfim, se alguém já teve esse caso, compartilha. Ou se não teve, o que que você acha que poderia ser uma solução? Maria. Então, eu tô com um problema similar. Eu tenho um voluntário aqui na MPC que eu faço parte, e ele é uma pessoa muito boa, ele se expressa muito bem, ele é uma pessoa responsável, mas ele tá em 38 mil coisas diferentes. Então, acaba que o tempo que ele tem para MPC, que poderia ser muito melhor aproveitado, é muito reduzido. Uhum. E eu pensei o que eu penso nesse caso é essa dinâmica da relação interpessoal, ir conversando com ele, e nessas nossas conversas falar sobre os valores da MPC, a visão da MPC, como se fosse mostrar mais profundamente a MPC, como ela trabalha, e colocando de uma forma não tão direta a necessidade que a gente tem de tempo, de reorganização, para que ele possa perceber por si mesmo que ele pode contribuir mais, mas sem que isso pareça uma imposição também. Uhum. É o que eu tenho feito, eu tenho orado, então sempre tenho até buscado outros assuntos fora da MPC, levado a fazer com que as pessoas se aproximem mais, e a pessoa muito próxima, sempre está com a gente, mas ainda não fez essa escolha. Eu tenho certeza que, da mesma forma que ela deixa um pontinho faltando aqui para a gente, ela também deixa nas outras missões em que ela está, porque são muitas. Né? Uhum. São muitas. Então, de repente, é uma forma de ajudá-la no completo, não só com a gente, mas nas outras também, né? Isso que você trouxe, Patrícia, é muito legal, porque é uma maneira muito diferente de enxergar as pessoas. A gente não quer usar as pessoas, entende? Acho que esse é uma maneira, é um paradigma que vocês, líderes da NPC, precisam ter. A gente tende a usar muito as pessoas. A gente vê isso em todos os ambientes, na igreja, fora da igreja, as pessoas são vistas como mão de obra. E os voluntários não são mão de obra, são pessoas que Deus trouxe para a gente ministrar na vida delas. E o serviço que é feito na MPC é uma forma de servir a missão de Deus, de estar envolvido. E às vezes, cuidar de um voluntário, às vezes até envolve perder esse voluntário. Então, eu tenho experiências, recentemente, uma das tutoras do EAD de liderança, preciosíssima, uma menina assim, maravilhosa. Ela é líder de cidade, ela é voluntária de uma outra equipe nacional. Ela faz 1 milhão de coisas, e é desse estilo aí. E aí eu estou organizando a próxima turma do EAD de liderança e confirmando quem vai ficar na equipe. E ela confirmou umas 3 vezes comigo, vou ficar, conta comigo, conta comigo.
E essa Uhum. semana ela falou assim: Nani, eu não vou conseguir. Eu tô muito sem graça, tô triste. E a gente tem a tendência de falar, não, a pessoa tem que dar conta, ela se comprometeu. É. E eu pensei, não, ela é mais importante para mim do que o trabalho que ela faz. Uhum. E eu tô vendo que ela tá sobrecarregada, né? E ela tem a família dela, tem um filho pequenininho. Então, gente, eu tenho que proteger a pessoa como um todo. E eu falei para ela, Deus te abençoe, tá tudo bem, o Senhor vai mandar outra pessoa para me ajudar, mas eu quero você bem. Eu acho que se a gente enxerga as pessoas não como uma mão de obra, mas como gente que é pra gente amar, pra gente servir, pra gente cuidar, algumas vezes a gente vai até perder esse voluntário para que ele fique mais equilibrado. Outras vezes pode ser que a gente tenha que sugerir que ele deixe uma outra coisa para ajudar a continuar com a gente. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem que olhar mais É. a pessoa do que o trabalho que ela está fazendo, né? E deixar a escolha para ela, né? O que Deus quer para a pessoa, né? É. Eu estou me sentindo, depois dessas palavras, Eliana, estou me sentindo mais em paz, porque às vezes eu penso que de repente eu tenho que cobrar mais um pouco, né? Mas não. A gente cobrar é aguardar mesmo, fazer a nossa parte e entregar nas mãos do Senhor para a pessoa escolher. Manter sempre essa. É o que vocês trabalharam, falar sempre sobre a missão e a visão, para que isso seja tocado e a pessoa possa ver realmente a necessidade que tem do voluntário dentro das escolas, né? Para, de repente, tocar no coração a pessoa, abrir mão daquilo. Uhum. Ou até, de repente, que seria interessante, de repente, eu pensei agora, da gente, na reunião, compartilhar assim coisas que nós deixamos de fazer por priorizar, né, um testemunho o testemunho é muito importante tanto quando a gente leva para dentro da escola quanto nas reuniões. Eu sempre levo o testemunho, mas seria legal trabalhar no testemunho com relação a isso. Acho que seria interessante, né? Eu precisei abrir mão para poder estar servindo na escola, para servir na E MPC. Legal. Eu para estou vendo mais gente com o microfone aberto aqui. Deixa eu dar a oportunidade para vocês falarem também. O Cauã, talvez a Glaucia queira falar. de repente achar a solução melhor para a gente, né? É, vamos aproveitar mais os Então, 15 minutinhos que a gente tem para ouvir vocês. Eu queria, então, pode falar, Cauã. eu queria contribuir com a fala de vocês, a fala da Nani, que quando a gente tem pessoas geralmente muito habilidosas, né? A gente também cria no nosso coração uma expectativa do que a pessoa vai entregar dentro da MPC. E às vezes a pessoa ela é realmente multitalentosa, geralmente esses já são voluntários em muitos lugares, né? E a gente precisa olhar com carinho para aquela pessoa e ver o que ela, porque ela já está dando sinais de o quanto ela está disponível, geralmente, né? A gente às vezes idealizou que aquela pessoa vai vir e vai ser um furacão e vai fazer e acontecer, e Uhum. aquela pessoa ela entendeu que ela pode contribuir, Deus já está falando com ela sobre a MPC, mas ela possivelmente vai ser um voluntário ocasional ou não vai assumir a frente em nenhum trabalho. Às É. vezes eu vou falar de mim que a gente olha para algumas pessoas e fica, nossa, seria tão bom se essa pessoa estivesse aqui com sangue nos olhos, né? Porque ela tem tantas habilidades. Eu tenho um rapaz aqui na cidade que ele é produtor cultural e ele trabalha com rap e ele é um cristão genuíno, sabe? Então eu fico olhando, imagina se ele estivesse na escola, principalmente os de periferia, que a galera gosta muito da arte que ele faz. E ele me ajuda na captação de recursos que a gente faz a noite do hambúrguer. E é isso que ele vem. Ele vem ajudar a montar hambúrguer. E eu fico pensando assim, eu teria tantas outras pessoas para montar hambúrguer, sabe? Mas eu tenho olhado com carinho porque existem muitas outras pessoas que podem estar na escola também. Então, às vezes a gente olha de um olhar natural e diz, eu preciso de um rapper. E Jesus está olhando e dizendo, não, agora tu precisa de uma mãe, que vai olhar com aquele abraço carinhoso pro aluno. Então, a nossa Uau. expectativa nesse processo precisa ser colocada diante de Jesus mesmo, né? Amém. Tem o tempo, o lugar e o propósito para as nossas habilidades, né? Muito legal. Pode ser que Eu, até a gente tenha que desafiá-lo para uma outra atividade, ou não, é isso que você falou, tem que colocar diante de Jesus para o Senhor guiar nesse sentido, né? exatamente. Olha Isso só, ele, mesmo. por exemplo, É. eu assumi a cidade, usando esse exemplo para contribuir com a tua fala, ele me chamou e disse, olha, eu tô com muitos projetos
E eu quero ajudar, porque eu tô na MPC faz muitos anos, mas agora eu vou poder ajudar pouco. E aí, quando surgiu a ideia dos hambúrgueres, ele disse, cara, conta comigo na montagem lá dos hambúrgueres. E eu disse, ok. A minha vontade sempre foi dizer, cara, preciso de ti. Mas ele acabou de casar, ele, sabe, e ele tá gravando um CD, então ele tá ocupado. Uhum. E aí ele me chamou essa semana e ele disse, Cauã, tô terminando o CD, a lua de mel tá acabando, daí ele mandou umas risadinhas, e disse, pro segundo semestre eu tô 100% com vocês. Eu digo, cara, Hum. glória a Deus. É isso, muito bom, muito bom. Gláucia, Gláucia queria falar alguma coisa também. Então, Nani, aqui em Uberlândia, né? Eu sou aqui de Uberlândia, a nossa equipe é pequena, sempre foi pequena desde quando eu entrei. Assim, eu tô na MPC desde 2018 e a gente sempre teve muito desafio porque a gente não tem, assim, os voluntários não são fixos, assim, né? Nós temos uma equipe nuclear pequena, que nós somos 3, 4 pessoas, e os voluntários que a gente chama para fazer parte, às vezes, da Escola da Vida. São aqueles voluntários que a gente convida e ele participa pontual e depois não participa mais, né? Tipo assim, não tem vínculo, né? Com a MPC. E acaba que a gente, né? Nós quatro, que é a equipe nuclear, faz tudo, né? Faz o que tem para fazer, a gente faz. E a gente, na verdade, até agora participando desse treinamento, né? Que a gente ficou um tempo parado, até mesmo por conta desse acúmulo, né? Porque na verdade é muito difícil. Também eu me vejo no lugar desse aí, dessa pessoa que é a pessoa que faz muita coisa e Hum, às vezes eu tenho outras atividades na igreja, né? E ainda assim eu assumo muitas coisas dentro da MPC e eu não consigo fazer igual, por exemplo, o próprio treinamento mesmo da EAD, né? Dos voluntários. Eu não conseguia hoje, agora eu estou fazendo a primeira reunião porque é muita demanda, né? É muita coisa e a gente é pouca pessoa e aí a gente não consegue executar da forma que precisa fazer e ter esse sentimento que, não sei, parece que a gente é, não consegue envolver completamente, mas também se a gente envolve, a gente pega muita coisa. Então, não uhum. sei, eu realmente acho que é complicado. A Glaucia a gente pode apertar, né, Eliane? Fala com ela, Jesus. Boa. Pode, Cauã? Fala aí, Cauã. Mas sabe o que eu acho que é por aí? A gente falou brincando, mas realmente é isso. Jesus vai poder tocar os corações das pessoas que vão ficar integralmente como voluntário ou acabar em outros momentos abrindo mão de outros compromissos, né? Uhum. Eu acho muito difícil a gente fazer isso. Eu, pelo menos, eu sou coordenador de cidade e eu tenho escolhido não fazer esse tipo de coisa, porque senão as pessoas vão ficar na MPC sobre a minha palavra, né? Sobre o meu convite. E aí a gente é muito limitado para poder conduzir as pessoas desse jeito. É muito melhor quando o voluntário chega e diz: Ah, Deus falou comigo, esse é o lugar onde eu tenho que servir. E o melhor que eu, pelo menos, tenho feito, assim, com a melhor intenção do meu coração, é mostrar para as pessoas o que tem acontecido comigo e com a minha família nessa transição, para que as pessoas possam entender e ouvir e sentir o amor que Deus tem colocado no nosso coração e talvez influenciar elas a buscar em Deus se isso realmente faz sentido para elas, né? Com certeza. Eu tenho falado com, Cuidado, né? com algumas pessoas para pensarem se daria para trazer MPC um pouco mais para a lista de prioridades, porque também tem Uhum. pessoas que deixam MPC no finalzinho da lista. E nem é porque está envolvido em outros ministérios, como esse nosso exemplo, é porque faz outras coisas que podia até, entendeu? Essa questão do Aham. tempo também tem muito a ver com a forma como a gente faz a gestão do tempo. Então, eu acho assim, a verdade é que a gente tem tempo para aquilo que a gente realmente quer. Então, vou dar um exemplo, né? Em alguns momentos da minha vida, Deus me desafia a fazer um jejum de séries, que eu gosto muito de assistir séries. Uhum. E eu sinto que quando eu começo a perceber que está tomando mais tempo do que eu queria, e o tempo é um recurso muito valioso para mim,
Então, eu sinto o Espírito Santo falando assim, você precisa dar um tempo disso aí, é um jejum mesmo, né? Ou um detox, sei lá. E aí o seu tempo multiplica, você percebe, cara, eu tenho tempo sobrando agora, ó, dá até para ler um livro, dá até para, né? Eu consigo fazer todas as minhas atividades, porque às vezes também as pessoas estão com vários ladrões de tempo e ela não percebe. É, o Uhum. celular toma muito do nosso tempo, redes sociais, séries, né, de Netflix e tal. Então, e a pessoa depois fica super ansiosa porque não tem tempo para nada, mas ela está desperdiçando o tempo dela em coisas que ela podia abrir mão. Então, acho que a gente também fala assim, rever um pouquinho a forma como você está usando seu tempo, traz, pensa com carinho, ora, coloca diante de Deus se você pode priorizar um pouco mais a MPC, porque a gente está falando de uma obra missionária, a gente está falando de uma coisa que vale o nosso sacrifício também, né? E às vezes o sacrifício não é o sacrifício, você vai sacrificar, não é o seu sono, a sua saúde, a sua família, é sacrificar o seu tempo de ficar fazendo scrolling no celular, que quando você menos percebe, você gastou 30 minutos, uma hora que podia ter sido dedicada para uma outra coisa melhor, né? Então, não é que a gente não possa ter o nosso lazer, a nossa diversão, mas eu acho que muita gente também faz uma péssima gestão do tempo e Sim, depois fica sem exatamente. tempo para as coisas importantes. Aham. É. Uma coisa assim que eu penso, eu já li sobre isso. E é interessante é a gente deixar a pessoa, a gente falar, mas deixar a pessoa entender por ela. Não sei, tipo assim, a gente fala, eu sempre jogo pra mim, né? Igual você tá falando, assim, tipo, nossa, essa semana eu vou deixar de fazer isso e isso para poder eu ter mais tempo. Acho que seria legal se a gente fizesse. O que que você acha, vocês acham, né? Para a gente poder ter um tempo para orar, para jejuar. Aí, se vocês toparem, se vocês quiserem, a gente pode fazer até para Deus poder mostrar para a gente se a gente está no caminho certo, né? Se a gente está se a gente se precisa, né? Se a gente está acumulando coisa demais, o que que a gente precisa colocar e o que que a gente precisa tirar. E sempre eu peço, eu tento não falar para a pessoa como se eu tivesse, fosse a ideia fosse de mim, Uhum, mas como se a ideia fosse dela, entendeu? Porque eu trabalho com pessoas e assim, as pessoas me veem às vezes no meu serviço como uma pessoa que manda, mas eu nunca mando eles fazer nada. Eu sempre, tipo, que quero que a ideia parte deles, para eles não achar que é eu que estou mandando. Eu sempre tento fazer isso, entendeu? Para eles não pegar quando eu chegar lá, eles não me veem como um carrasco, uma pessoa que só chega para mandar. E eu acho que a mesma coisa pode acontecer com um líder que ele põe aquelas funções, são muitas, a MPC, eu falei com a Val e a gente está à frente agora, né? E a MPC é muita coisa, a gente está vendo agora que ela é tão redonda, mas por o motivo delas já existir muitos anos, ela tem muitas funções que uhum, se a gente precisava de voluntário para cada uma dessas partes, para que uhum. cada um desenvolvesse essa parte de forma com êxito, né? Que não fosse de qualquer jeito. Mas a gente sabe como é difícil a gente conseguir voluntário para isso, né? Mas também é muito ruim quando você impõe ali aquilo para a pessoa fazer, tipo, que já que são muitas coisas, e como for mandando, entendeu? É igual você falou no início. Ah, você tem que fazer, você precisa me entregar até tal dia, e aí quando ela não entregou, tipo assim, ah, mas você não tá se dedicando, você não tá se responsabilizando, você não tá vendo. Tipo assim, como se a gente fosse uma pessoa que forçasse a outra a uma coisa, entendeu? Que ela não tá se dedicando. Então, eu penso que o jeito de falar, ele muda completamente a história. O jeito de você agir com a pessoa, ela muda completamente, porque aquilo ali partiu dela, ela Uhum. vai pensar por si mesmo que ela precisa melhorar, entendeu? É uma Mas ideia eu para. acho, Fala, Caio. Uhum. eu acho importante um tópico até do curso, que é a gente alinhar as expectativas, né? Correto. Tanto eu em relação ao voluntário, o voluntário em relação ao MPC. Isso é muito importante e tem nos salvado de conflitos aqui, sabe? Porque uma coisa que a gente virou um slogan nosso aqui é não fugir das conversas difíceis, né? Boa. Então, sentar com a pessoa e dizer, olha só, eu esperava que isso aqui tivesse acontecido. E aí a pessoa me olha e diz, ah, desculpa, mas eu não tinha entendido isso. Eu achei que eu precisava fazer assim. E aí a gente diz, ah, ok, então a gente encontrou o ruído
e eu vou melhorar minha comunicação contigo em relação a isso, vamos reforçar quais são as tuas atividades, o que tu se comprometeu com a gente, e aí nesse revisar as coisas a pessoa diz, bah, isso aqui eu não tinha entendido desse jeito. Eu disse, então, tu consegue nesse formato fazer essa função? Não, não consigo. Ah, ok, então eu vou achar uma pessoa dentro dos voluntários que possa compor uma equipe contigo para suprir a demanda dessa parte que tu não vai poder fazer. Ah, perfeito. Aí tu não exclui a pessoa, tu já motiva outras pessoas a compor equipes, né? É uma coisa que a gente tem feito. E os encontros mensais de voluntários têm sido muito bom para isso, porque daí a gente dá um momento para aquela pessoa. Tu já dá uma voz para ela, né? Para ela chegar lá na reunião, para ela dizer, olha só, eu estou fazendo tal atividade e agora a gente percebeu que tem que fazer isso aqui e eu preciso de ajuda de alguém que tenha habilidade para isso. Aí alguém já levanta e diz, eu quero conversar sobre isso. Que legal. Então, esse alinhamento ele é muito importante e não fugir de fato de falar as coisas que não são tão agradáveis, porque às vezes e a gente assumiu uma postura de transparência aqui. Outro dia a gente fez um arranca-rabo, como eu brinco aqui. Eu e uma moça da equipe nuclear, porque não, isso aqui tem que ser assim, não, isso aqui tem que ser assado, não, volta no treinamento, vamos olhar. E aí eu com uma opinião, ela com outra opinião, e aí a gente ficou os dois meio beiçudinho ali, aquele meio-dia, enquanto resolvia o negócio. Aí tá, se acertamos, se abraçamos, tudo bem. Quando chegou a reunião da equipe nuclear, pessoal, olha só, dia tal, eu pensei assim, a fulana pensou assado, fiz beicinho, ela fez também, aí a gente achou a resposta aqui, decidimos tal coisa, estamos expondo para vocês, porque daí não tem conflito interno, tá, todo mundo Glória a entendeu, Deus. todo mundo percebeu o processo. Que E aí, lindo. então, agora foi engraçado, porque o pessoal sabe que se der conflito, a gente vai se expor na nuclear depois, sabe? Uhum. E aí isso aconteceu diversas vezes. A gente Isso teve é um encontro muito estadual saudável. Que agora, liderança saudável que vocês estão exercendo. Que lindo. a gente teve a reunião estadual agora. E eu tô desde janeiro dizendo, pessoal, dia tal, a nuclear, eu quero vocês lá, quero vocês lá, quero vocês lá. Para os voluntários, eu não cobrei, assim, mas na nuclear eu botei uma pressãozinha, na última semana, principalmente. E aí uma membro da nuclear me disse assim, Cauã, eu não consigo. Eu não disse que não, porque eu queria ir, mas eu vi que não vai dar. E aí eu disse, ai, Camille, mas eu tô contando com isso há tanto tempo e tu nunca me disse que não. Aí eu percebi, opa, me passei. Ela não é um missionário da MPC, ela é um voluntário. Errei com ela. Aí liguei pra ela e disse, Camille, preciso conversar contigo. Olha só, errei contigo, assim, assim, assado, tu me perdoa. Tá, aí liberei uma palavra de bênção pra ela, pediu meu perdão, fomos pro estadual. Quando eu voltei, tinha a equipe da nuclear. Eu disse, pessoal, antes de começar, tem uma conversa difícil aqui, errei com a Camille. Aí pedi perdão pra ela publicamente e já pedi perdão pra eles caso alguém também tivesse se sentido nessa pressão, porque a gente quer que a pessoa viva aquilo na intensidade que a gente está vivendo. Porque a gente está recebendo tanto de Deus e sabe que a pessoa vai ser tão cheia de Deus e de boas experiências do encontro estadual, foi incrível. E aí a gente não pode ultrapassar os limites, né? Acho Então que acho que até pedir essa perdão, doçura, essa gentileza faz até a pessoa da próxima vez querer. É. Muda, né? pode ser. Eu acho que quando você pressiona da forma correta, ou tem essa honestidade, Uhum, essa fala tão saudável e equilibrada. Muito lindo, gente. uhum. Nossa, que lindas assim, as experiências. Eu espero que cada cidade, são 4 cidades diferentes aqui nesse grupo agora, né? Que vocês encontrem o caminho de fazer essas conversas com esses voluntários. Lembra que eu gosto de dizer que a vontade de Deus cabe no nosso tempo, que a gente tem que discernir o que Deus está chamando a gente para fazer. Só pegando, a gente vai ter que voltar para a sala grande. Não sei se a gente conseguiu ir até o final da conversa. Glaucia, você se vira aí para resumir tudo que a gente está falando. Ele, Mas, fala, querida. Eliane, então o que a gente poderia assim, dar um foco para ajudar nesse ponto, de repente a gente continuar naquele relacionamento individual com cada voluntário, né? Que a gente já faz, e nesse ponto dar mais uma atenção e continuar sempre de braço aberto. E a gente poderia, de repente, também levar esse assunto em cada reunião, usar como um tema para uma palestra no grupo, né? Expressar e administrar o tempo,
não Uhum. só com relação às missões, os trabalhos voluntários que nós fazemos, mas com relação ao tempo também, como você falou, Netflix, passeio, Uhum. coisas assim que acaba roubando da gente o momento de estar nos fortalecendo, fortalecendo a Deus. De repente, a gente Legal, poderia priorizar isso também nas reuniões, esse tema dentro da reunião, pelo menos uma em 6 meses, de legal, repente, legal. né? Então, falar, Ajudaria, né? Glaucia, vê se você consegue anotar aí. Falar nas reuniões sobre gestão do tempo. Vocês falaram aqui sobre talvez tratar com respeito, né, o voluntário, entendendo que ele tem Uhum. realmente que a gente tem que saber a forma de fazer a pressão sem explorar o voluntário. A Glaucia falou Isso. sobre ouvir o voluntário, né? Não querer ficar dando ordem, mas fazê-lo até ele perceber onde é que é o lugar dele. O que que Deus acho que isso é muito importante. Ouvir do voluntário, o que que Deus está Isso. chamando você para fazer nesse momento? Porque você está fazendo, Gente você não útil. está dando conta de fazer. O que que Deus está chamando Uhum. você para fazer? É muito mais do que a gente, né? O que que Deus está chamando para fazer? É, ter capacidade de ter conversas difíceis, o Cauã trouxe isso, às vezes a gente precisa ter uma conversa difícil, a pessoa está dando muitos furos, e a gente precisa Uhum. alinhar melhor essas expectativas com o voluntário, essa fala foi super importante. Esqueci de alguma coisa, gente? Vocês falaram aqui? Falou tanta coisa, né? Não, acho que foi. Acho que é isso. Então, assim, Cadê? gente, são Acho que foi pessoas, isso. a gente não está lidando com mão de obra gratuita, Uhum. a gente está lidando com vidas, com corações, pessoas que têm uma história. Então, como a gente pode ajudar essa pessoa a servir melhor Jesus dentro da MPC ou fora da MPC. Mas enquanto ela estiver assumindo Isso. compromisso, ela cumprir com esses compromissos. E a gente ter a coragem de Uhum. caminhar com transparência. O Cauã trouxe muito essa coisa linda da transparência. Achei sensacional, Cauã. Essa forma como vocês estão conduzindo o trabalho, que você está modelando essa equipe numa forma de caminhar na luz de Jesus. E a Bíblia fala que quando a gente Uhum. está na luz, a gente tem comunhão uns com os outros, não é? Isso. Andar na luz gera essa comunhão. Então, abrir o coração, ser honesto, ser transparente. E, gente, Deus manda as pessoas, tá? Às vezes a gente tem voluntário sobrecarregado, mas se a gente orar, insistir, não deixem de acreditar nisso. Precisamos de voluntários para isso, isso e isso. Deus vai mandar. Vamos pedir isso para Jesus. E para fechar, desculpa, eu tô falando demais, mas eu amo tanto esse assunto. O Cão falou uma coisa legal demais que eu adorei. Nas reuniões mensais, a gente fala. A gente dá, vocês falaram, nas reuniões mensais a gente dá o treinamento sobre tempo, a gente compartilha as necessidades. A Uhum. Patrícia falou, a gente dá testemunho, o que que representa para mim, abrir mão disso para poder estar fazendo aquilo. Aproveita os encontros mensais para trabalhar esses assuntos que vão surgindo também, essas dificuldades, né? Então, acho que tá super legal. Bom, eu preciso fechar as salas, a gente tem que voltar para a sala principal, beleza? Que eu tô aqui no comando aqui do negócio, então eu vou clicar aqui para fechar as salas. Obrigado, gente. Foi muito bom. Essa Foi parte foi muito boa. sensacional. Amei Foi ouvir. ótimo. Obrigada. Vou resumir aqui, tentar, né? É para colocar no grupo, Aí Nani? cada um vai ter uns minutinhos para falar lá. Tá bom, então. Já vou aqui clicar para sair da sala, a gente vai voltar para a sala principal. O pessoal tá voltando aos poucos aí, né? É. Em 30 segundos, todas as salas vão fechar automaticamente. Muito boa a conversa no nosso grupo, Tati. Foi. Pena que eu achei que a gente fosse Que falar bom. um pouquinho de cada assunto. Não dá tempo. Não dá. Mas é gostoso, né? É, Esse compartilhamento. Nossa, é muito bom. muito bom mesmo. Ó, É. uma sugestão que eu fiz no primeiro encontro foi que esse encontro tem que ser mais tempo, 1 hora é pouco tempo. E A hoje gente, ficou com o mesmo gostinho do primeiro. É, A a gente, discussão podia ter se estendido. Pois a já me gente quer é, falaram que poupar fica mais vocês. gostoso. mas foi maravilhoso, muito bom. É, só tem uma pessoa aqui da minha igreja sempre fala isso. Perde, como é que ele fala? Perde quem falta, uma coisa assim. Só perde quem falta, uma coisa assim. Muito bom. Quem vem, acho que sai animado para instigado para fazer mais na sua cidade.
E agora é o momento da gente escutar um pouco de cada um de vocês aí, o que vocês discutiram. Lá na nossa sala foi bem legal. Saí com várias ideias também para aplicar aqui na minha MPC. Então a gente sai daqui aprendendo também junto com vocês. Então é maravilhoso. Ó, estudo de caso 1, que fala sobre prioridades e compromissos. Só passando um resumo aqui para quem não estava no estudo de caso 1. Eles falaram sobre um voluntário que é muito dedicado, participativo, mas em diferentes ministérios e organizações. No entanto, por estar envolvido em muitas atividades, acaba faltando as reuniões e as ações da MPC e não consegue cumprir os compromissos assumidos. E aí o desafio é como ajudar o voluntário a organizar suas prioridades e assumir compromissos de forma saudável, sem desrespeitar sua liberdade ou desvalorizar outros espaços de serviço. Quem é que ficou responsável? Glacimar. Glau- Glacimar. Gláucia. Gláucia, Glaucia, isso. Aqui. Aí eu vou fazer o resumo, né? Isso. Para trazer. Bom, então, aqui algumas coisas que a gente colocou, né? Que a gente precisa se importar com mostrar importância para esse voluntário, né? E que a gente trouxe, apresentar sempre, né, os valores, a visão, o que a MPC né? Como que a MPC se importa, né, com esse voluntário. O pessoal trouxe que a pessoa ela é mais importante do que a obra, né? Então a gente não vê essa pessoa como uma mão de obra, né? Que a gente pode usar, mas sim como um ser humano, né? Uma pessoa que ela tem outras coisas, então a gente precisa se importar com ela e mostrar, né, que ela é importante. É, Também a gente. Peraí, tô lendo aqui e falando, gente. Peraí só. É, a gente. Peraí, que eu fui escrevendo. E também. Pera, tô lendo aqui, é porque eu fui escrevendo que os meninos estão falando. Ter uma lista de prioridades, né? Falar com essa pessoa durante os encontros mensais sobre o que está acontecendo, né? Ser claro e objetivo. Isso foi uma coisa muito importante que a gente falou, que a gente ser transparente, né? Com todos, naquilo que eles se dispuseram a fazer, né? Tendo a forma certa de falar, mas cobrando, né, aquilo que eles se dispuseram, alinhando, né, com eles o que foi falado. A gente falou também de alinhar a expectativa, né, conversar com o voluntário para ver onde ele está fazendo errado e o que ele pode melhorar. Voltar ao treinamento, né? Isso também é importante para ver lá no treinamento em relação àquela função, o que aquele treinamento cobra, né? Sobre o que é para fazer, para que possa ser melhor aplicado, né? Pressionar, mas de forma saudável, né? Não obrigando, exigindo. A gente falou também sobre isso. Discernir, né? Falar com essa pessoa no particular, né? A gente falou também, não só no momento do encontro, mas particular também, né? Com essa pessoa para que ela possa discernir o que Deus tem preparado, né? O que Deus tem colocado para ela em relação àquela função, né? Se ela está executando da forma certa, o que mais que ela precisa no caso de ajuda, né? A gente também, às vezes, vê se ele precisa de ajuda no que ele está fazendo, porque ele não está conseguindo, e tentar trazer mais alguém para ajudar naquilo, para não sobrecarregar, né? Ou para não espantar esse voluntário, né? Às vezes ele não está conseguindo, ele acaba não fazendo porque ele não está conseguindo executar do jeito que ele precisa fazer, né? E não deixar de acreditar no voluntário sobrecarregado, não achar que ele ter atenção com ele, né? A gente falou também ter atenção com esse voluntário, conversar, ver que ele é gente, ele é uma pessoa e ele precisa muitas vezes de ajuda, a gente ter um contato, né, maior com esse voluntário. E aproveitar os encontros, né, que a gente tem para poder sempre trazer as tarefas e falar sobre as coisas que a gente precisa melhorar e mudar.
Bom, gente, eu anotei isso. Se eu esquecer alguma coisa, me ajuda aqui, por favor. Não, acho que falou tudo. Ótimo. Mas, brigadão, Glaucio. Inclusive, eu esqueci de falar isso na no encontro passado, mas deixem isso aí anotado, depois compartilhem com a gente lá no grupo, tá? Pra gente fazer um resumão disso aqui, para quem não conseguiu participar também. Estudo de caso 2, a gente falou sobre a baixa participação nas reuniões. Então, aquele voluntário que até participa das atividades do MPC, mas que nos encontros mensais ele não tem participado, sempre alega tendo outros compromissos pessoais, compromissos ministeriais também na sua igreja, mas que acaba não participando dos encontros, dos encontros da MPC. E aí o nosso desafio era como que a gente pode fortalecer a participação desses voluntários nos encontros, sem que isso se torne um peso para ele. A Miriam está com a palavra. Então, gente, é, nós pensamos o seguinte, que seria interessante nós termos reuniões mensais, online e presencial, porque tem aquelas pessoas que vão conseguir participar presencialmente e quem não conseguir, essas reuniões poderiam ser online. Sendo que, com os voluntários novos, nós priorizaríamos as reuniões presenciais. Nós tentaríamos criar dinâmicas nesses encontros, para não ficar aquela coisa rotineira, que as pessoas de antemão já sabem o que vai acontecer e isso já é desestimulante. Então, o Gesle até sugeriu, né, que num grupo dele eles faziam um amigo oculto de oração, e aí nas reuniões eles levavam um chocolate. E aí, claro, oravam por essas pessoas durante um determinado tempo, e lá na reunião eles entregariam esse bombom, esse bis, enfim, criar sempre um elemento surpresa, algo motivador para que esse voluntário se sinta motivado a estar nas reuniões. Ah, Outra coisa, otimização do tempo. A gente tentar adequar as reuniões à disponibilidade do voluntário. É claro que vai ter reuniões que eles podem participar, outras que não podem. Às vezes acontece alguma coisa de última hora e não é possível, mas na medida do possível a gente tentar adequar as reuniões. Até eu falei sobre isso, que a MPC um dos lemas da MPC é ganhar o direito de ser ouvido. Então, nós precisamos ganhar o direito de ser ouvido também entre nós, nos importando com as pessoas, não só levar isso lá para a escola, lá para os alunos, mas entre nós precisamos exercer isso. Nós precisamos criar mecanismos para ganhar esse direito, e o primeiro deve ser com os nossos voluntários. Depois, rotatividade de local. Essa reunião pode ser feita em locais diferentes. Na casa das pessoas, pode ser feita na igreja. Uma reunião pode ser feita, por que não, talvez numa lanchonete. É, Depende também do perfil dos meus voluntários. É um perfil mais jovem? É um perfil de pessoas mais maduras? Então, eu vou olhar isso e vou adequar essa essas reuniões para que seja também um momento é, agregador para quem está participando, que não seja só o cumprimento de uma obrigação, mas que ele esteja ali porque aquele momento para ele também é importante, também vai agregar algo. Delegar funções. Durante as reuniões, a gente pode, a cada reunião, nessas reuniões mensais, a cada reunião, uma pessoa ser indicada para fazer determinada ação. Então, não ficar sempre sobre a mesma pessoa, mas a gente fazer esse rodízio, essa dinâmica, para que as pessoas se sintam importantes e participantes. Elas também são esse grupo, elas também são responsáveis em fazer esse grupo acontecer. E para as MPCs, os grupos que são muito grandes, eles podem fazer os pequenos grupos, né, nas regiões.
Então, às vezes, não dá para todo mundo se encontrar no mesmo dia, no mesmo local, quando a MPC tem um número grande de voluntários. Então, pode fazer pequenos grupos que vão discutir os mesmos assuntos, mas em locais diferentes, de acordo com a disponibilidade das pessoas. E eu acho que da nossa parte ficou alguma coisa, gente. Eu acho que eu falei tudo, né? Se não falei, Gesle complementa aí, tá bom? Perfeito, acho que tá perfeito. Foi isso mesmo. Maravilha. Legal. Bora para o último estudo de caso, o 3, que falou sobre a falta de voluntários e a expansão da missão. Então, de forma resumida, a equipe ela tem identificado oportunidades para atuar nas escolas, ampliar seu impacto na cidade, mas enfrenta uma limitação de que não tem voluntários suficientes e tem uma dificuldade para recrutar novos voluntários. Que assumam compromissos, que tenham responsabilidade. Então, o desafio é como que eles conseguem expandir a atuação da missão de forma saudável na cidade, mesmo não tendo muitos voluntários, e como conseguir esses novos voluntários. Quem que vai falar? A Juliana que Eu, vai falar. Perfeito. é, esse tema foi até, como que eu posso dizer, engraçado, né? Porque foi uma situação que todos os componentes dessa sala estavam passando. Então, assim, caiu num problema, vamos pôr, real nosso. Então, a gente levantou, assim, criar um encontro mais temático e leve, através de jogos, com dinâmicas, chamando amigos e parentes para apresentar a MPC e o trabalho. Fazer uma procura com igrejas e apresentar a MPC para os pastores, para ali conseguir levantar novos voluntários, orar sem cessar, fortalecer a equipe nuclear e fazer convite individualmente, orar sem cessar, trabalhar a questão do tempo, ajudar o voluntário a organizar o seu tempo, orar sem cessar, procurar igrejas próximas à escola para apresentar a MPC e apresentar as questões dessa escola, porque aí foi levantada a questão que as igrejas oram já pelas escolas que estão próximas a ela. Então, fortalecer esse vínculo entre escola e a igreja. A oração sem cessar, fazer o trabalho de divulgação boca a boca, que foi levantada essa questão de nós usarmos até a nossa experiência com trabalho secular. Foi usado o exemplo de quem trabalha com venda, que é um trabalho de boca a boca, trazer isso para dentro da MPC. Foi levantada a questão da gente fazer um jejum com um propósito para os voluntários, mas o que mais pegou no nosso grupo ali foi realmente a gente fazer primeiro o fortalecimento da equipe nuclear. Tratar primeiro da equipe nuclear, fortalecer a equipe nuclear, para que ela possa estar sarada, estar cuidada, para poder abraçar esse voluntário e acompanhar o voluntário corretamente. Foi essas as questões que o nosso grupo levantou. Tá bom. É isso. Aí fica aquele gostinho de quero mais. Fica aquela vontade de continuar. Mas aí que vem a parte boa, porque não acaba aqui. Porque eu sei que nem todos aqui são coordenadores de voluntários na sua cidade. Alguns vão começar a exercer essa atividade. Alguns estão participando porque é da equipe nuclear. Mas para aqueles coordenadores voluntários, a gente tem encontros mensais também dos coordenadores voluntários que acontecem todos os meses, para que a gente juntos possam ter novas ideias, para que a gente juntos possa estar aprendendo um pouco mais. Inclusive, a gente teve agora, uma ou duas semanas atrás, com a Márcia, foi bem legal, falando sobre histórias. Então, se você é um coordenador voluntário, você pode participar junto com a gente desses encontros também mensais. E o curso, para quem já finalizou, acaba aqui
mas a Tati, o Denison ainda vai entrar em contato com vocês, com aqueles que... Ô, Tati, tu pode explicar? Acho que tu explica melhor do que eu essa parte. Do que acontece agora depois do curso. Na verdade, o meu contato começa maior agora, né? Depois do curso, quem concluiu, quem atingiu a porcentagem ali de 70%, eu vou estar entrando em contato, né? Já dando os parabéns, é claro, e também disponibilizando o link de acesso à planilha de cadastro dos seus voluntários de cada cidade. Então, a gente vai passar esse link de acesso para que você possa estar acompanhando. Esse acesso é um acesso de uma planilha de cadastro nacional, né, em que a cidade tem esse acesso, né, para ela ver quem está lá, quem está acompanhando, quem participou, e ela também está lá atualizando as informações para a nacional, quem permanece, quem já saiu, né, enfim. E ali também você vai poder acompanhar qual foi o pastor que já enviou a autorização, quem já mandou aquela certidão, né, de antecedentes criminais, tá? Esse acompanhamento ali. Então, só quem vai poder acessar essa planilha é quem já fez e concluiu o curso, né? Isso, para, no caso, o coordenador de voluntário e a liderança da equipe nuclear, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, aos acessos, Tatiana, não estou conseguindo, tá, pode falar comigo, que aí eu já dou essa orientação, já ajudo vocês nisso. Então, a gente vai ter um contato ainda mais prolongado daqui para frente. E todo mundo que concluir também vai migrar para um grupo maior de treinados. Então, todo mundo que faz esse AD de voluntariado e conclui, participa de um grupo chamado Treinados, onde a gente faz atualização. Às vezes, de uma turma para outra, a gente acrescenta, melhora, corrige um bug aí do processo e tal. Então, todo mundo que passou pelo treinamento tem acesso a atualizações. A gente até chegou a fazer um aulão no início do ano. Talvez a gente até faça mais um aulão de revisão até o final do ano, né, Tati e Jéssica? A gente pode pensar sobre isso. Então, todo mundo que já fez o treinamento está num outro patamar de conhecimento do assunto, onde a gente pode, de vez em quando, mesmo quem não é coordenador de voluntários, dar uma atualizada em termos do modelo de voluntariado nacional. Então, a gente vai manter essa comunicação ali esporádica com todos os treinados também. E os coordenadores também, só para complementar, os coordenadores de voluntários de todas as cidades também vão participar de um outro grupo, que é só para coordenadores de voluntários. Ali tem muitas orientações, dicas, tem muita coisa boa, né, que a gente compartilha para que você possa trabalhar na sua cidade. Porque a gente treina toda a equipe nuclear, porque vocês entenderam que o cuidado com o voluntário é responsabilidade de todo mundo. Só que o coordenador de voluntários é que tem aquelas funções bem específicas, que é o encontro mensal e o processo para novos voluntários. Então, os coordenadores de voluntários têm um tratamento diferenciado para as funções dele, mas toda a equipe nuclear é treinada porque todo mundo tem que igualmente se responsabilizar pelo cuidado com os voluntários. Por isso a gente faz essa diferenciação. Deixa eu ver aí. Todo mundo tá com a câmera aberta. Em 3, 2, 1, X. Acho que foi, hein? Vamos orar, gente. Senhor, muito obrigada por esse tempo tão especial, com gente tão especial. Obrigada pela dedicação, pelo amor que esse grupo tem, pela missão, pela juventude, pelas crianças, adolescentes, Deus, desse país. Renova as forças de cada um, envia os trabalhadores, ouve as orações que têm sido feitas, orações que nós sabemos que é a vontade do Senhor. Então, queremos pedir que o Senhor realmente faça prosperar a tua obra, avança teu reino, Senhor, e capacita, ensina a gente a caminhar. Obrigada porque essa troca, essa oportunidade de nós nos aconselharmos mutuamente, como a tua palavra nos ordena, traz tanto crescimento para a gente, encorajamento, e obrigada porque foi uma horinha que eu sei que muitos aqui receberam encorajamento, nós estamos encerrando esse tempo e finalizando esse curso, Deus, com esperança. Mantenha essa esperança viva, não deixa, Deus, a gente desanimar com as dificuldades, mas que possamos, como ouvimos aqui, orar sem cessar, ter os nossos olhos postos no Senhor, crendo que o Senhor está nos ouvindo, o que o Senhor está fazendo através de nós e daqueles que o Senhor está chamando. Muito obrigada, Jesus. Abençoa o nosso fim de semana, o restante desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, sim. Amém. Amém. Muito bom, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom dia para todos. Bom dia. Bom Tchau, tchau. sábado, gente.